Sejam todos bem-vindos. Vai começar o primeiro Congresso Nacional de Biomedicina. Olá, meu nome é Djanira Aparecida da Luz Veronês, eu sou professora aqui no Departamento de Anatomia da Universidade Federal do Paraná e responsável pelo Laboratório de Estudos Morfológicos, Morfométricos e Serológicos. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos aspectos morfológicos e morfométricos da anatomia do recém-nascido e da criança, na tentativa de fornecer uma contribuição à imaginologia, sendo uma das áreas da biomedicina. Então, nesse sentido, qual é a questão norteadora que nos levou a começar uma linha de pesquisa sobre esse tema? Será que existem reais diferenças, reais variações anatômicas vinculadas à anatomia, à neuroanatomia do recém-nascido ou da criança, ou o que aborda o escopo da anatomia pediátrica, né, de 0 até 18 anos, quando comparado ao adulto? O que nós constatamos nos últimos anos? Que sim, né? E nós percebemos algo mais, nós identificamos uma escassez de informações muito grande, escassez de dados sobre anatomia, né, o contexto da anatomia pediátrica, tanto nos livros textos clássicos, né, da anatomia, quanto de neuroanatomia, ou mesmo atlas. E o que nós cometemos, né? Nós cometemos, de certa forma, uma formação deficitária aos profissionais da saúde humana que vão atender essa faixa etária, né, como enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, médicos, entre outros profissionais. Porque o que nós ministramos nas nossas disciplinas de anatomia e neuroanatomia é um contexto do adulto, né, que classicamente vem acontecendo ao longo da história. E nós percebemos, né, a importância de criarmos ou disciplinas optativas para melhor formação desses profissionais, com uma abordagem da anatomia pediátrica, ou, por exemplo, discutirmos em eventos aqui, como esse Congresso Nacional de Biomedicina, que nos forneceu esse espaço para discutirmos um tema tão relevante. Então, ao longo da história da humanidade, é fato, né, que o tema da anatomia da criança, anatomia do adolescente, ele fosse muito pouco abordado, né? A gente percebe que o próprio Estatuto da Criança, né, e do Adolescente, ele surgiu poucos anos atrás. Então, foi por muito tempo desconsiderado essa singularidade, né, da anatomia, não somente a anatomia, dos aspectos morfológicos e funcionais da criança e do adolescente, porque não são adultos em miniatura. Nós vamos perceber aqui que existem dados muito importantes, e essa escassez de informações, ela não se limita ao contexto morfológico, ao contexto anatômico, fisiológico, não. Nós fomos buscar também em tratados, em livros, né, que fazem abordagem clínica dessa faixa etária, e também identificamos uma escassez de informações. Então, é necessário uma valorização do contexto morfológico, fisiológico, abranger os relatos, né, da fisiopatologia, justamente da infância e do adolescente. Então, a anatomia sendo um dos principais pilares, né, da formação do profissional da saúde humana, não pode ficar limitado apenas ao contexto da anatomia do adulto. Não, nós temos que ampliar essa discussão da morfologia do recém-nascido, da criança, do adolescente, e chegarmos, né, a fornecer dados desse corpo até os 18 anos, haja vista que, principalmente durante o período, né, neonatal e da idade decídua, dentro dos 10 primeiros anos de vida, existe uma grande, né, e significativa transformação. Transformação significa modificação da sua forma, e essas modificações, elas estão vinculadas ao aumento do peso, ao aumento de tamanho, à mudança de perímetro,
a mudança de formatos, há variações nas proporções desses corpos. Então, é super importante, de fato, nós desenvolvermos e discutirmos isso, né? A necessidade de estudarmos cada vez mais contextos morfológicos, desde a faixa etária, não somente da embriologia ou do feto, do recém-nascido, da criança, para contribuir com todas as intervenções na área da saúde humana, né, que é feita pelo enfermeiro, pelo biomédico, pelo médico e outras profissões. Então, nessa formação, né, profissional, nós constatamos porque fomos buscar em diferentes cursos de universidades públicas ou privadas, se existia uma abordagem de informações, se existiam disciplinas específicas que discutiam esse contexto, e percebemos que não, existe uma ausência de disciplinas específicas, existe uma escassez de material. É fato que, para nós morfologistas, é mais fácil obtermos corpos de adultos, ou doados pelo Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres, ou doados, né, ou provenientes do Instituto Médico Legal, aqueles corpos que não são reclamados. Mas é sensível a questão da doação de corpos de neonatos. A gente compreende, né, pela dor da perda, é muito difícil, né, a razão se sobrepor à emoção dos pais que perdem uma criança. Então, isso é fato. Mas isso vem mudando de contexto, porque tem muitos familiares que percebem a importância de doar os corpos para o ensino e para a pesquisa, mesmo dessa faixa, né, inicial da vida. Então, nós constatamos isso e é uma bandeira que a gente vem levantando. E nós temos adquirido corpos que são doados por familiares, desde neonatos, crianças, mas são muito poucos ainda e adolescentes. Maior número de corpos, de fato, que nós recebemos são de indivíduos adultos ou do sexo biológico masculino ou feminino. Então, quando a gente começa, né, a conversar sobre esse contexto, a gente precisa falar sobre crescimento e desenvolvimento. Nós precisamos refletir sobre isso, porque é uma faixa de anatomia pediátrica, como eu disse, que vai de 0 a 18 anos, então é um período intenso de crescimento e desenvolvimento. E o que é crescimento? O crescimento, ele está vinculado, ele é um conceito próprio, né, que está diretamente relacionado à aquisição do aumento de massa corporal. Não são sinônimos crescimento e desenvolvimento, ao passo que o desenvolvimento, ele é um outro conceito que deve ser interpretado com aumento, com a aquisição de capacidades, com a aquisição de habilidades, habilidades de falar, habilidades de andar, correr, nadar, enfim, a aquisição, né, e a capacidade cada vez mais de ter o controle motor, entre outras funções. Então, a gente vai conversar um pouco sobre cada um dos sistemas, ou pelo menos pelos principais. Começando pelo sistema esquelético, quando nós analisamos um esqueleto, né? Esqueleto é um conjunto de ossos articulados. Então, quando nós analisamos ossos e articulações, percebemos imediatamente uma grande variação anatômica quando comparado ao corpo de um indivíduo adulto, porque o esqueleto do adulto, ele tem, em média, em torno de 206 ossos, mas o esqueleto da criança tem um número bem maior de ossos, né? Um exemplo que podemos pegar é com relação ao território do osso frontal, que no neonato ele encontra-se dividido, né? Dividido em 2 ossos, interligados por uma sutura frontal que ela é temporária, porque esse osso frontal, nos primeiros anos de vida, ele tende a ter o processo de mineralização e ossificação, se apresentando como único no indivíduo adulto. Fora isso, quando nós analisamos o crânio de um neonato, nós percebemos que o território do víscero crânio, ele praticamente corresponde a uma área bem menor, área bem maior,
é a área do neurocrânio, né? E existe nessa região do esqueleto cefálico, naturalmente, um número maior de ossos. Isso porque no primeiro ano de vida, no primeiro para o segundo ano de vida, esses ossos do crânio, eles encontram-se separados, né? Existe uma maior presença de um tecido conjuntivo nos fontículos, na fontanela bregmática, fontanela lambidoide, fontanela pterigastérica. Então, o crânio do neonato, ele tem 6 fontanelas. Não é apenas a fontanela bregmática, ela é a maior. Mas por que existem as 6 fontanelas? Porque, primeiro, esses espaços, né, esse maior espaço entre esses ossos do crânio e a presença de tecido conjuntivo contribui para o nascimento da criança. Então, esses ossos, eles, no momento do nascimento, no momento dessa criança passar pela cavidade uterina e cavidade vaginal, esses ossos, eles chegam a se sobrepor, porque a cabeça da criança tem um maior volume e isso facilita o nascimento. À medida que essa criança nasce, essas fontanelas, em número de 6, elas vão continuar no segundo, do primeiro em direção ao segundo ano de vida. Por quê? Porque do primeiro para o segundo ano de vida, esse encéfalo tende a crescer. É um crescimento significativo. E havendo esses espaços entre os ossos do crânio, existe a facilidade de expandir. Então, eles só vão se aproximar e se fecharem, essas fontanelas tendem a desaparecer apenas quando o encéfalo, principalmente o cérebro, atingir um bom tamanho, daí essas fontanelas tendem a desaparecer e entre os ossos do crânio vão permanecer as suturas. As outras regiões do esqueleto, né, como o osso externo no período inicial da vida, ele vai ser encontrado, né, separado em 4 partes, a área do manúbrio, a área do corpo em 2 partes e o processo chifoide também acaba sendo visível, né? O formato da cavidade torácica, o formato da caixa torácica, ele apresenta-se bem diferente quando comparado ao formato da caixa torácica de um indivíduo adulto, porque o diâmetro da cavidade torácica e o diâmetro da cavidade abdominal na criança é muito semelhante. Então, e basicamente o esqueleto torácico, ele na criança, ele é basicamente cartilaginoso. Ele ainda vai iniciar o processo de mineralização ao longo da sua vida. Já a coluna vertebral, né, de um neonato, inicialmente a coluna vertebral, ela só vai apresentar uma única curvatura, apresentando-se como uma concavidade anterior. À medida que essa criança, né, ela já nasceu, ela tende de 0 até o 4º, 5º mês de vida, ela vai fazer sucessivas tentativas de sustentar a cabeça sobre o pescoço. Isso vai aumentar a tonicidade da musculatura cervical e vai modificar essa curvatura, deixa de ser uma concavidade anterior e ela passa a se apresentar com uma convexidade anterior. Depois do 4º, né, ao 8º, 9º mês aproximadamente, essa criança agora passa a fazer tentativas de sentar ou ficar de pé. Com isso, a curvatura lombar, ela tende a se modificar, porque os músculos eretores espinais, eles estão ganhando um aumento da tonicidade muscular. Quando essa criança já lá pelo 9º mês, do 9º até os 12, 13 meses pós-natal, essa criança já vai exercitar o ato de ficar de pé, em bipedestação, e ela vai fazer tentativas de andar. Então, essa criança vai conseguir andar quando ela já apresentar a curvatura cervical, a curvatura lombar. Então, no momento inicial da vida, olha, o recém-nascido, quando que ele é recém-nascido? De 0 até 28 dias é o recém-nascido. E o neonato, ele ainda não tem essas curvaturas chamadas de secundária. Ele tem apenas uma curvatura primária, que é essa concavidade anterior, advinda da posição fetal. Ao passo que nessa evolução, nesse processo de amadurecimento, ele vai ganhar
curvaturas secundárias, curvatura cervical e curvatura lombar, que foram adquiridas após o nascimento, e elas vão surgindo progressivamente. Quando elas já estão presentes, essa criança já vai conseguir andar, depois, no seu processo de amadurecimento, o andar, o correr, o saltar, que vai acontecer dentro da idade decídua, dentro dos 10 primeiros anos de vida, principalmente entre o primeiro, segundo, terceiro ano de vida. Já os ossos dos segmentos dos membros superiores, bem como dos membros inferiores, esses ossos, essas regiões corporais, elas se encontram proporcionalmente muito pequenas, pouco desenvolvidas. Elas estão presentes, tanto os membros superiores quanto os membros inferiores, mas eles vão amadurecer, vão mineralizar, vão evoluir e ganhar, né, maior proporção lá após o terceiro, quarto, quinto ano de vida. Então, outro exemplo, né, que confirma o maior número de ossos. No adulto, o adulto tem 2 ossos do quadril, o osso do quadril direito, o osso do quadril esquerdo, se articulando com o osso sacro na constituição da pelve óssea. Já nos primeiros anos de vida, até o quarto, quinto ano de vida aproximadamente, o osso do quadril, ele apresenta-se dividido em 3 partes, o território do ilho, o território do isquio e o território do pubis. Quando nós analisamos o sistema muscular, no indivíduo adulto, né, o sistema muscular como um todo, 600 músculos que constituem o sistema muscular de um indivíduo adulto, ele acaba assumindo em torno de 40%, 50%, até 60% do peso corporal total. Já no neonato, nessa criança, na idade decídua, atinge no máximo 25% do peso corporal. Por quê? Porque esses músculos, inicialmente, os músculos da face, os músculos mímicos, eles ainda vão crescer, se desenvolver. Essa criança, aos poucos, vai adquirir expressões corporais, expressões da face, que é uma forma de comunicação também. Mas, inicialmente, como que essa criança se comunica? Pelo choro. Mas depois ela vai crescer e vai começar a expressar, ganhar expressões de espanto, né? Ela vai sorrir e dar gargalhada, ela ainda vai demorar um bom tempo, meses, para ela adquirir a capacidade de falar. A fala, ela vai surgir meses depois do nascimento, né? Então, esses músculos miméticos, os músculos da expressão na face, os músculos da mastigação, eles ainda vão passar por mudanças, e com essas mudanças, crescimento e desenvolvimento, vai aumentando, né? A massa muscular vai sendo aumentada ao longo dos anos. Da mesma forma, os músculos dos membros superiores, os músculos dos membros inferiores, eles tendem a ter o aumento da massa muscular, porque vão ganhar força, vão ganhar vai aumentar a tonicidade muscular, à medida que essa criança, né, vai fazendo as suas atividades de vida diária, a tentativa de pegar brinquedos e brincar, a tentativa de ficar de pé, andar, correr, saltar, pular, nadar, tudo isso vai fazendo com que a musculatura vá tendo aumento do tônus muscular, vai adquirindo maior grau de força e movimentação ao longo dos primeiros 10 anos de vida. E essa aquisição, né, de força, o aumento de massa muscular, vem acontecendo paralelo ao processo de mineralização dos ossos, já que esse esqueleto do bebê, ele ainda é predominantemente cartilaginoso. Esse esqueleto, ele vai perdurar, o processo de mineralização demora um pouco mais de 2 décadas para finalizar. Então, essa massa muscular, inicialmente inserida no esqueleto cartilaginoso, ela tende a ir passando por mudanças importantes junto com o processo de mineralização dos ossos. A própria contração e relaxamento, a própria contração e o próprio relaxamento muscular, que acontece já que os músculos são inseridos diretamente nos ossos, os músculos aplicam força
aos ossos, e essa força aplicada aos ossos serve como gatilho para perpetuar, para dar continuidade ao processo de mineralização dos ossos. Passando para o sistema respiratório, né? Lembrando aquele fato inicial que nós comentamos, que o víscero crânio ele é proporcionalmente menor que o neurocrânio, a área do nariz, da cavidade nasal, ainda é muito pequena, né? Quando comparada ao indivíduo adulto. Existe um menor diâmetro das vias respiratórias, existe uma menor elasticidade das vias respiratórias quando comparada à anatomia do adulto. As narinas, elas apresentam no bebê um pequeno suporte cartilaginoso, né? Apesar de haver uma maior quantidade de glândulas mucosas nesse território. As conchas nasais superior, concha nasal média, concha nasal inferior, ainda são muito diminutas, haja vista o tamanho reduzido dos ossos, né? Tanto o osso etimoide quanto o osso esfenoide, osso concha nasal inferior, ainda em formação. Daí, falando nesses ossos, etimoide, esfenoide, dando ênfase, né, observando melhor o território do osso maxilar e frontal, nessa fase inicial da vida, é importante reportar a formação dos seios paranasais. Por exemplo, os primeiros seios que surgem, o seio maxilar, é um seio que vai surgir do terceiro para o quarto mês de vida intrauterina. Mas esse seio, né, maxilar, ele vai atingir ali o seu crescimento máximo e capacidade de pneumatização por volta dos 15 anos de idade, né, dos próximos de 15 anos, na adolescência. Já o seio esfenoidal, ele vai estar surgindo e vai atingir, vai surgir também na vida embrionária, mas é por volta dos 3 anos de idade que ele vai ter uma comunicação com a cavidade nasal e também vai adquirir capacidade de pneumatização, ou seja, aeração. Essa mucosa do nariz e cavidade nasal tende a se estender, vai se comunicar com a mucosa desses seios paranasais, contribuindo com o mecanismo de umidificação, aquecimento, filtração do ar inspirado. E esse seio esfenoidal, ele tende a crescer e vai atingir o seu crescimento máximo por volta dos 7 anos de idade. Já, por exemplo, né, o seio frontal, ele vai surgir por volta, né, do terceiro ano de vida. As células etimoidais, que são pequeninos seios do osso etimoide, também vão expandindo nesses primeiros anos de vida. E daí, é por volta dos 15 anos de idade que o seio frontal, seio maxilar, as células etimoidais, né, que são os pequeninos seios do osso etimoide e o osso esfenoide, tendem a se completar e ter capacidade funcional de pneumatização. Já as vias aéreas superiores do neonato têm características ímpares quando comparadas às características, né, dessas vias aéreas superiores, nariz, cavidade nasal, faringe e laringe, quando comparado ao indivíduo adulto. Falando um pouco da laringe, a laringe é o órgão de fonação, mas na criança, no infante, né, no neonato, primeiro, segundo ano de vida, até terceiro ano, a laringe apresenta uma outra posição. Principalmente o neonato, é uma característica importante dele, ele consegue mamar, ele consegue fazer a sucção do leite materno e consegue respirar ao mesmo tempo. Nós adultos não, nós não conseguimos respirar e deglutir ao mesmo tempo. Ou nós ventilamos, ou nós respiramos, ou nós deglutimos. Nós não conseguimos respirar e deglutir ao mesmo tempo. E por que o neonato ou esse bebê, né, essa criança no primeiro ano de vida, ela consegue? Porque a laringe, ela encontra-se numa outra posição, ela encontra-se anteriorizada à região cervical, né? Mas depois ela tende a crescer e mudar de posição. E com isso nós perdemos essa capacidade de deglutir e respirar ao mesmo tempo, sabe?
importante dado, né? Já as vias aéreas inferiores, traqueia, brônquios e pulmões. O diâmetro da traqueia no recém-nascido, ele é um diâmetro mais elástico, mas ele tem em torno de 3 a 5 milímetros de diâmetro do neonato até o primeiro ano de vida. Vai aumentar para 5 centímetros aproximadamente até os 18 meses de vida e chega a atingir 7 centímetros de diâmetro numa criança na idade decídua por volta de 10 anos de idade, né? Outro dado importante é que no neonato, o brônquio vai ter a traqueia, o brônquio principal direito, ele encontra-se mais alinhado à traqueia, quando comparado ao brônquio principal esquerdo, que tende a ter uma menor angulação. E isso é um dado anatômico importante, porque os primeiros 3 anos de vida, a criança tem uma facilidade muito grande por estar na fase oral, né? A fase onde ela reconhece o mundo com a boca, ou ela reconhece o mundo com a boca, fase oral, ou ela reconhece o mundo com as mãos. No entanto, nessa fase oral, existe aquela orientação e até proibição de determinados brinquedos com pequeninos fragmentos para que essa criança, na fase oral, não leve à boca e não passe o risco de aspirar e esse pequenino fragmento chegar até os pulmões. Isso é uma grande preocupação dos profissionais da área da saúde que atendem crianças. Ainda nas vias aéreas inferiores, na constituição do pulmão, né? Aqui um pulmão direito com seus 3 lobos e separados pela fissura oblíqua e pela fissura horizontal, lobo superior, lobo médio, lobo inferior, e o pulmão esquerdo, né? Lobo superior e lobo inferior, separado pela fissura oblíqua apenas, não havendo lobo médio, e sim a extensão do lobo superior na formação da língula. Mas os pulmões da criança, que ainda nos primeiros anos de vida, né, primeiro, segundo e terceiro ano, ele tem um pequenino volume, mas tende a ter um aumento dos bronquíolos respiratórios, e ele ainda, até os 3 anos de idade, ele tem o que nós chamamos de alvéolos primitivos. Esses alvéolos primitivos, eles tendem a evoluir, expandir até 3 anos de idade, mas a criança, ela pode, além dela ter o aumento da árvore brônquica, esse aumento significativo até os 3 anos, esse aumento da árvore brônquica se estende até 7, 8 anos de vida, da mesma forma que essa criança até 8 anos, ela pode adquirir novos alvéolos pulmonares que passam a constituir o parênquima pulmonar. Ainda vinculado ao sistema respiratório, eu comentei lá junto ao sistema esquelético que a caixa torácica de um adulto, quando comparada à caixa torácica de uma criança, tem aspectos diferentes. Enquanto a caixa torácica, nos primeiros anos de vida de uma criança, a caixa torácica tem um diâmetro longitudinal, né, súpero inferior, menor, quando comparado ao diâmetro lateral maior, no adulto, né, o diâmetro vai modificando. Então, isso é uma característica super importante, né, das crianças na idade decídua, apresentando uma caixa torácica com uma base maior, um diâmetro do topo menor, quando comparado a de um indivíduo adulto. Isso por conta justamente dos músculos respiratórios. Nos primeiros anos de vida, quais são os músculos respiratórios em ação? O diafragma. Esse neonato, ele vai envolver os músculos abdominais na respiração, não apenas o músculo diafragma, mas o reto do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, vão estar em ação, mesmo que se encontram ainda pouco desenvolvido. Os músculos intercostais no bebê, músculo intercostal externo, músculo intercostal interno, músculo intercostal íntimo, no neonato, esses músculos se encontram muito imaturos. Por isso que o bebê, ele tem aquela famosa respiração abdominal, que infelizmente, quando nós chegamos na vida adulta, a maioria das pessoas, elas
elas deixam de ter essa respiração abdominal e passa a concentrar, né, ter mais efetivamente a respiração pulmonar. Indivíduos adultos que têm uma atividade laboral, como cantores, né, eles sabem o exercício da respiração abdominal. Mas a criança não, o recém-nascido, ele vai acabar efetivamente tendo essa respiração abdominal, envolvendo o diafragma e os demais músculos abdominais, por conta da imaturidade da musculatura intercostal. No adulto, os músculos respiratórios efetivos vão ser o diafragma e esses músculos intercostais, por conta do processo natural de crescimento, amadurecimento da criança para o adolescente. Quando nós falamos a respeito do sistema circulatório, não podemos deixar de falar que o sistema respiratório ele sofre uma brusca mudança. A circulação fetal, ela vai ter características completamente diferentes da circulação do neonato. Por quê? Porque essa criança dentro do útero da mãe, ela ainda não teve atividade ventilatória dos pulmões. Do 8º para o 9º mês de vida intrauterina, os pulmões eles estavam encharcados de líquido, né, de linfa. Vai haver um mecanismo intenso de drenagem linfática para que essa criança, ao nascer, ela apresente aptidão para a ventilação, para a respiração. Mas essa criança, esse feto, ele ainda não nasceu. Quem é que vai ser responsável pela oxigenação do sangue? A placenta. Então, da placenta até esse feto, é comum a saída de uma veia pulmonar, conduzindo o sangue oxigenado da placenta, uma veia pulmonar, que vai participar da constituição da veia, do cordão umbilical. Essa veia umbilical traz sangue oxigenado em direção à veia cava inferior. Junto dessa veia umbilical, encontramos duas artérias umbilicais, que vão conduzir um sangue com alto teor de gás carbônico do corpo desse feto em direção à placenta. À medida que essa criança, né, ainda encontra-se na fase fetal, pelo coração, tanto pelo átrio ventrículo direito, átrio ventrículo esquerdo, vão circular uma mistura de sangue oxigenado com sangue com gás carbônico. Essa criança, ela vai nascer, cortaram o cordão umbilical, cortou o cordão umbilical, aqueles vasos umbilicais vão ter uma involução e vão se transformar no ligamento redondo do fígado. Essa criança, já no período pós-natal, vai ter autonomia para respirar, vai haver, após o nascimento, um fechamento do forame oval, que é uma abertura, uma comunicação existente antes do nascimento, que comunica átrio direito e átrio esquerdo. O ducto arterioso também vai sofrer um fechamento, não vai haver comunicação da artéria tronco pulmonar com a artéria aorta. Os vasos umbilicais, eles se tornam desnecessários. Pelo lado direito do coração, agora vai ter que passar apenas sangue venoso vindo do território corporal por meio da veia cava superior e inferior. A partir de agora, com essa autonomia, né, da respiração, pelo lado esquerdo do coração da criança, vai percorrer apenas sangue oxigenado vindo dos pulmões por meio das 4 veias pulmonares, passando do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, sangue oxigenado, saindo pela artéria aorta, e a partir dos seus ramos, esse sangue oxigenado vai ser conduzido por todo o território corporal da criança. Falando do coração do neonato, o coração do neonato, ele é proporcionalmente grande e globoso, né? Quando comparado ao coração de um indivíduo adulto, ele encontra-se posicionado ainda transversalmente sobre o centro tendíneo do diafragma, e durante a idade descida, aos 10 primeiros anos de vida, os cardiomiócitos, eles ainda vão se desenvolver 7 vezes, sabe? Eles vão ter uma hipertrofia, e com isso vai causar um crescimento, também vai influenciar o crescimento dos vasos à base do coração.
o crescimento do coração, né? Vai haver maior capacidade contrátil para que esse coração, que no período inicial da vida, né, lá da fase embrionária, era inexistente, ele é oriundo de um vaso central que passou a sofrer modificações, por isso que o coração ele é conceituado como uma bomba contrátil propulsora de sangue, mas o coração ele também é conceituado como um vaso sanguíneo modificado. Isso, né, lembrando lá os primeiros eventos do sistema circulatório durante a vida embrionária. Quando a gente passa a conversar um pouco sobre o sistema digestório, nós temos que relembrar que o víscero crânio era muito pequeno quando comparado ao neurocrânio, que a cavidade bucal, bem como a língua, ali a cavidade, o vestíbulo bucal pequeno, cavidade bucal pequena, já existe a presença da tonsila lingual, das tonsilas palatinas, das glândulas salivares ao redor. As glândulas salivares, entre elas a glândula parótida, que é a maior glândula salivar, no neonato, ela apresenta um peso médio de 2 a 3 gramas, chegando à adolescência, o indivíduo com 15, 16 anos, com 30 gramas. Olha o aumento dessa glândula ao longo dessa fase, né, da idade decídua para a adolescência. Na bochecha, o bebê, sempre quando nós olhamos um bebê, ele tem uma bochecha, né, volumosa. Por quê? Porque existe ali um grande corpo adiposo da bochecha, que serve também como uma área de redução de impacto, de amortecimento, mas isso, de certa forma, ajuda a amortecer os eventos de sucção durante a amamentação. Quando esse alimento sai da boca, cavidade bucal, vai para a faringe, o esôfago do recém-nascido, ele mede em torno de 5 milímetros de diâmetro e 9 centímetros de comprimento. Podendo chegar lá com 15, 16 anos, né, ele vai aumentando, ele vai chegar a 22 centímetros na adolescência, até chegar em torno de 30 centímetros de comprimento na fase adulta. Além disso, o esôfago do bebê, inicialmente, ele tem um tônus esofágico muito flácido, até o bebê adquirir o reflexo de sucção, né? Ter o controle. Ele tem o controle da sucção, é um reflexo já adquirido, mas ele vai tendo um amadurecimento da capacidade de deglutição, um controle sobre o vômito. O bebê tem alto risco quando ele está amamentando, como o reflexo do vômito ainda é muito imaturo, porque o tônus esofágico encontra-se flácido, existe alto risco dessa criança, ao ter o vômito, ela, ao invés dela deglutir, ela aspira e esse leite pode chegar até a árvore brônquica e os pulmões e causar, infelizmente, aquela morte no berço por conta de asfixia, por broncoaspiração de conteúdo alimentar. Já analisando o estômago, né? O estômago de um adulto, ele pode variar de capacidade volumétrica de 1.200, 1.300 até 1.500 ml de capacidade volumétrica. O estômago de um neonato, ele tem uma capacidade volumétrica muito pequena, em média de 25 a 30 ml de capacidade volumétrica. Então, com isso, o esvaziamento gástrico do recém-nascido, ele dura muito pouco tempo, de 2 até 3 horas e meia, quando comparado a 3 até 6 horas de uma criança de 5 anos de idade, né? Sem falar que ele vai mudando no seu posicionamento. O recém-nascido, eu falei, né, lá atrás, no início da nossa conversa, que o diâmetro da cavidade torácica e o diâmetro da cavidade abdominal, ele é quase semelhante. Naturalmente, é comum nós falarmos que o bebê ele tem um abdômen de batráquio, né, um diâmetro grande, mas esse diâmetro ele é volumoso por conta do fígado. É do tamanho do fígado que ocupa todo hipocôndrio direito, todo hipocôndrio esquerdo. Essa criança, ela vai no seu processo natural de crescimento e desenvolvimento, o fígado também, o abdômen tende a diminuir, o fígado tende a diminuir e passar a ocupar, né, efetivamente hipocôndrio direito.
O intestino de um neonato, ele mede em torno de 270 centímetros, chegando no máximo 300 centímetros de comprimento. Isso somando todo o trato intestinal, somando duodeno, jejunum, ilho, intestino grosso. Quando comparado ao adulto, só de intestino delgado, duodeno, jejunum, ilho, existe no mínimo 5,5 metros. E intestino grosso, no mínimo 1,5 metro. Então, vejam só, o comprimento do trato intestinal no bebê é muito pequeno. É em torno de, no máximo, 300 centímetros, até chegar na vida adulta de trato gastrointestinal próximo de 7 metros de comprimento. Então, como eu disse, o fígado ele é muito volumoso no neonato, ele ocupa 2/5 da cavidade abdominal, ele é simétrico, lobo direito, lobo esquerdo apresenta essa simetria, isso tende a reduzir de volume, justamente passar a ocupar apenas o hipocôndrio direito. O pâncreas, na criança, o pâncreas ele é muito pequeno, tem uma coloração rosa. O pâncreas no recém-nascido tem em torno de 2 a 3 gramas, ao passo que no adulto esse pâncreas ele tem em torno de 100, 110 gramas de volume. Quando nós analisamos o sistema urinário, os rins é uma característica muito importante, né, para quem vai trabalhar com a área, né, na biomedicina, com a área da imaginologia, de assustar e perceber que a anatomia dos rins na criança é completamente diferente da anatomia de um adulto. No adulto, os rins têm aquela forma clássica de um feijão, né? No entanto, os rins de uma criança, ele é lobulado, ele tem de 5 a 25 lóbulos, porque é o resquício de um metanéfron. E esse aspecto lobulado do rim direito e do rim esquerdo tende a desaparecer por volta do 6º ano de vida, né? Então, isso é um dado anatômico, um dado morfológico muito importante. Os ureteres, as estruturas que são condutoras de urina dos rins até a bexiga, no recém-nascido tem em torno de 6 centímetros de comprimento, né? Mas ele vai de 6 centímetros e chegam a duplicar, né, aos 2 anos de idade, chegando ao adulto, né, os ureteres até 25 centímetros de comprimento, levando urina dos rins até a bexiga, acompanhando o crescimento exponencial dos rins e da bexiga. Essa bexiga, ela no bebê, ela ocupa tanto a cavidade pélvica quanto a cavidade abdominal, quando comparado ao adulto, que a bexiga ela é um órgão efetivamente pélvico. Na criança, essa bexiga geralmente ela tem um formato cilíndrico ou fusiforme, podendo mudar, né? Na verdade, vai havendo uma mudança gradativa desse formato cilíndrico. Essa bexiga passa a ter uma característica triangular nos 6 anos de idade. Então, a menos que no adulto, um padrão de normalidade, a bexiga ela é um órgão pélvico, o adulto pode chegar a ter estrofia de bexiga, tendo essa bexiga, sendo essa bexiga, estando ocupando a cavidade pélvica e também parte da cavidade abdominal. E é importante lembrar que a uretra no neonato ou nessa criança no 1º para o 2º ano de vida, ela não tem ainda o controle esfinctérico, né? O bebê ele usa fraldas. Uma criança no 1º ano de vida para o 2º ano de vida, ela usa fralda. Os pais vão desfraldar essa criança à medida que essa criança for crescendo e se desenvolvendo, adquirindo novas habilidades e adquirindo um reflexo condicionado. Então, dentro dos 2 primeiros anos de vida, quando essa criança tem a sua bexiga atingindo a plenitude, vai desencadear o reflexo de micção e essa criança vai relaxar e urinar. À medida que ela apresentar o reflexo de defecação, com a chegada de fezes até o reto, ela vai defecar. Quando ocorrer, né, o processo natural de amadurecimento,
essa criança tende a conter, a controlar o ato de micção, a controlar o ato de defecação. Então, ela vai aprender que ela vai fazer a liberação dos seus resíduos lá no banheiro. Ela vai deixar de usar fraldas. Então, vejam só, a uretra, né, que conduz urina da bexiga até o meio externo, tem em torno, nos meninos, né, de 6,5 centímetros de comprimento. Essa uretra, ela vai basicamente triplicar até chegar à vida adulta, né, com mais de 18 centímetros de comprimento, a parte esponjosa da uretra. Já na menina, o bebê, né, ela tem em torno de 2 centímetros de comprimento e tende a chegar na vida adulta não tendo uma mudança tão significativa. A mulher adulta ela pode ter de 2 centímetros e meio a 3 centímetros de comprimento, né? Então, essa criança é importante que nessa fase do primeiro para o segundo ano de vida, ela vai adquirir um controle esfinctérico e vai passar a ter controle do ato de micção, controle do ato de defecação. Já os testículos, o que acontece com os testículos e com o escroto? Os testículos, um dia, residiram na cavidade abdominal. Eles desceram por meio de uma túnica, chamada de túnica vaginal, para ocupar a cavidade pélvica. E no nascimento, antes do nascimento, ele vai passar pela descida e os testículos tendem a ocupar o escroto. O escroto tende a duplicar até 2 anos de idade e depois esse escroto vai apresentar um crescimento muito lento até o início da puberdade, 11, 12 anos, né? Os testículos pesam em torno de 2 gramas no recém-nascido. Na puberdade, vai passar a pesar em torno de 16 gramas, podendo chegar no adulto com 50 gramas. Então, e quem ocasiona isso são determinantes os efeitos hormonais, os hormônios sexuais, principalmente a testosterona, vai contribuir para todos esses eventos morfológicos e funcionais. A vesícula seminal, ela acaba tendo um tamanho muito semelhante da criança até a vida adulta, né? Tem em torno de 7 milímetros de espessura, 2 milímetros de espessura, em torno ali, né, de um peso muito minúsculo, não sendo tão significativa esses dados morfológicos da vesícula seminal de uma criança quando comparado do adulto. Já a próstata, por conta dos hormônios maternos, a próstata apresenta-se proporcionalmente maior no neonato. Depois, essa próstata, né, ela vai passar por uma involução próximo da 6ª semana de crescimento, e depois essa próstata vai ter em torno de 10 milímetros de tamanho ali no recém-nascido, vai triplicar até chegar à vida adulta. O pênis do bebê, ele é uma estrutura formada por um arranjo diferenciado de tecido conjuntivo, né? Mas o recém-nascido, o pênis apresenta-se delgado, com a glande afilada, existe uma fusão do prepúcio e vai haver, é natural acontecer um descolamento do prepúcio por volta do 4º ou 5º ano de vida. Se esse prepúcio, né, continuar aderido ao pênis, isso desencadeia um quadro chamado de fimose, né? E na menina? Na menina, o útero ocupa a cavidade abdominal, né? Parte abdominopélvica. Ele tende a ser razoavelmente grande no início. Por que esse útero apresenta-se grande? Por conta também dos resquícios dos hormônios maternos. Depois vai passar por um processo de involução nas primeiras semanas de vida e depois ele vai tendo um crescimento mais acelerado a partir dos 11 anos. O útero vai crescer mais dos 11 até os 16 anos de idade. As tubas uterinas e os ovários, no primeiro momento, as tubas, elas são curtas, elas são largas, elas são mais sinuosas, tem em torno de 30 milímetros de comprimento, em torno de 5 milímetros de diâmetro. Na puberdade, elas tendem a não serem mais sinuosas e adquirirem uma
trajetória mais retilínea, mais alongada, mais delgada e achatada, apresentando em torno de 5 a 15 milímetros de comprimento. As tubas, né, vão duplicar de peso e tamanho aos 6 meses e vão continuar naturalmente crescendo e expandindo até 15 anos, né? Cada ovário, a mulher, ela já nasce com o seu número específico de folículos ovarianos, em torno de 300 mil ovarianos, 300 mil folículos ovarianos vão amadurecer e vão ser liberados na forma de ovócitos. Isso no decorrer do período de vida fértil de uma mulher, que vai da menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, que significa a última menstruação. Isso vai marcar depois um período de infertilidade na vida da mulher. A vagina, inicialmente, ela apresenta-se curva, com maior, né, extensão da parede posterior. Na menina, no neonato, ela tem um ímen geralmente protruso, e ele vai regredindo até por volta do 3º ano de idade. Ele pode ser do tipo anular, ele pode ser do tipo septado, ele pode se apresentar como se fosse uma peneirinha cribriforme, e a genitália externa da menina, ela não sofre alterações significativas desde o nascimento até a vida adulta. A menina vai passar por um período natural de maturação sexual por conta dos hormônios sexuais secundários, né? E, por fim, o sistema nervoso, a gente precisa chamar a atenção, né? Ele é um sistema que ele não vai apenas passar por um significativo período de crescimento e desenvolvimento na idade de 0 até 18 anos. O sistema nervoso ele não vai se modificar apenas na idade pediátrica. Esse sistema nervoso ele vai passar por importantes modificações na primeira, na segunda, até a 3ª década de vida. Até a 3ª década de vida, sim. A última região a passar pelo processo de mielinização é o lobo frontal do cérebro. Então, o cérebro, já havia comentado, né, com a presença, com a relação, o encéfalo, com a relação das fontanelas, ele tende a ter um aumento do seu volume, né? Em torno no 1º ano de vida, ele vai ter um aumento em torno de 12% do peso. Esse aumento vai continuar, né, em torno de 75% dos 2 anos, e chegar a ter um aumento significativo de tamanho até 6 anos de idade. O manto cortical, o córtex cerebral, que no início tinha apresenta-se como uma consistência muito gelatinosa quando comparado ao indivíduo adulto, esse córtex ele vai evoluir, né, de maneira significativa justamente após o período pós-natal, por conta do processo gradativo de mielinização, como eu disse há pouco, que vai demandar 3 décadas de vida. Vai haver um significativo crescimento do corpo caloso, a estrutura responsável pela conexão entre os 2 hemisférios cerebrais. Também vai haver um aumento significativo do cerebelo. O cerebelo ele aumenta 2 até 3 vezes o seu tamanho no 1º ano de vida, por conta, né, do acelerado crescimento dos neurônios presentes nas 3 camadas do manto cortical. Vai continuar tendo um crescimento acentuado e exponencial no 1º ano de vida, e até os 9 anos de vida ele vai crescer e se desenvolver. Justamente é um período, né? É um período significativo da 1ª década de vida, da idade decídua, aonde a criança ela aprende a engatinhar, ela aprende a ficar de pé, a andar, a correr, a saltar. Então, o sistema nervoso ele acompanha e tem mudanças
morfológicas e funcionais significativas. O tronco encefálico, constituído pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, a ponte também tem um crescimento significativo, porque a ponte, o cerebelo, tem conexões anatômicas e funcionais importantes. Vai haver um intenso desenvolvimento das vias neurais, vai acontecer, continua o processo de crescimento e desenvolvimento e mielinização, e nesse tronco encefálico, bem como na medula espinal, vai haver um intenso desenvolvimento das vias neurais, vias ascendentes e vias descendentes. O cerebelo, ele, olha só, no primeiro ano de vida, esse cerebelo, ele vai poder crescer 240% de tamanho. Depois ele vai ter um crescimento lento até os 4 anos, onde atinge um platô. O vermes, né, aquela famosa árvore da vida, que encontra-se presente entre os dois hemisférios cerebelares, ele vai ter um crescimento muito rápido e significativo no primeiro ano de vida, vai ter um crescimento lento até 5 anos de idade, quando estabiliza o seu crescimento. E os dois hemisférios, né, cerebrais, eles vão atingir o pico de crescimento com 12 anos de idade na menina e por volta de 16 anos no menino. A medula espinal, ela vai acompanhar o crescimento da coluna vertebral. Durante o nascimento, né, essa medula espinal, então, o neonato, ao nascer, essa medula espinal, ela apresenta ali em torno de 20 a 25% de comprimento, podendo chegar até 75 centímetros no indivíduo adulto. Vejam só, ocupando 2/3, né, na verdade, 2/3 superiores do canal vertebral. Então, essa medula espinal, ela já tem no neonato a organização padrão de substância branca periférica, substância cinzenta central. Então, se ela apresenta-se em torno de 20 centímetros no neonato, essa medula espinal vai continuar crescendo até chegar em torno de 45 centímetros no adulto. Atinge um diâmetro médio, né, ao crescer, o diâmetro ele é maior na região cervical e na região lombar, por conta da aquisição da intumescência cervical, intumescência lombar, na chegada de grande quantidade de fibras nervosas sensitivas e motoras, né? Sensitivas e motoras, provenientes dos membros superiores e dos membros inferiores. E o processo de mielinização da medula espinal está praticamente concluída por volta de 2 anos de idade. Então, é normal, na imaginologia, identificarmos a presença de alguns cistos próximos da cauda equina, isso é normal, depois vai haver um processo de involução. Falando um pouco das meninges e do líquido céfalo-raquidiano, a produção de líquido céfalo-raquidiano pelo plexo corioide dentro dos ventrículos laterais vai iniciar no 45º dia de gestação. A circulação licórica, ela tende a se estabilizar por volta da 6ª semana de gestação, aonde a produção e a circulação licórica, tanto do período fetal quanto na primeira década de vida, na puberdade, vai ser semelhante à do adulto. Né? Na imaginologia, a gente percebe ali no espaço subdural de neonatos e lactentes, ele é mais estreito. O espaço subaracnoídeo, né, o espaço que tem o volume licórico ali presente, ele é pequeno, ele tem em média de 2 a 8 milímetros, aumentando de tamanho até 2 anos de idade. O sistema ventricular, praticamente os ventrículos laterais, ventrículo lateral direito, ventrículo lateral esquerdo, vai ter ali em torno de 13,5 ml de líquido céfalo-raquidiano. Eles apresentam os ventrículos laterais aumentados no neonato. Esses ventrículos laterais, né, separados pelo septo pelúcido, eles chegam a triplicar no primeiro ano de vida, depois eles regridem
Tem uma diferença volumétrica quando eu comparo um neonato com uma criança, porque, dadas as devidas proporções, né, essa criança vai tendo um aumento do seu tamanho e, naturalmente, esse volume licórico também tende a gradativamente ir aumentando, né, até estabilizar por volta de uma capacidade volumétrica em torno de 240, 250 ml de volume licórico no indivíduo adulto, né? Mas o líquido cefalorraquidiano, ele é renovado 3 vezes dentro desse sistema ventricular. Então, ele é produzido, ele circula e ele é metabolizado a cada 8 horas. Por fim, o sistema nervoso periférico, ele tem aspectos de estruturas muito semelhantes no recém-nascido, na criança, no adolescente, quando comparado no adulto, sabe? O que a gente precisa ter atenção é ao processo de mielinização. As raízes nervosas, tanto sensitivas quanto motoras, elas vão acabar crescendo e se desenvolvendo dentro do canal vertebral na constituição da caudequina, ocupando um terço distal do canal vertebral, e durante todo o período de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, tanto os nervos cranianos quanto os nervos espinais, eles vão tendo aumento do seu comprimento, aumento do seu diâmetro, naturalmente, até porque eles estão acompanhando o processo de crescimento, de mielinização e aumento de comprimento dessas fibras nervosas sensitivas e motoras que constituem os nervos cranianos e espinais. Então, o que eu falei para vocês aqui, na verdade, nesse tempo, é um resumo das características morfológicas que são muito ricas do neonato, da criança e do adolescente. Então, eu deixo aqui o meu obrigado, a atenção de todos. Eu não posso deixar de agradecer a comissão organizadora do primeiro Congresso Nacional de Biomedicina, né? Eu me sinto honrada em prestigiar esse evento científico. Eu deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, veronesdal@ufpr.br, para quem se interessar pelo assunto. Nós estamos numa linha de pesquisa e frutificando em artigos científicos, frutificando em livros. Vamos publicar agora um livro da anatomia do recém-nascido e da criança no início, né, do ano de 2016, mas ainda sentimos que estamos engatinhando, estamos aprendendo muito com essa missão e gostaríamos de compartilhar com os colegas interessados. Então, um grande abraço, mais uma vez eu agradeço e desejo a todos um excelente congresso. Tchau, tchau.